que vai influenciar na fixação do pigmento quando nós falamos de profundidade? Se você implantar na epiderme, que é essa camada que eu já expliquei para vocês, que passa por uma renovação constante, essas células vão se desprendendo, na hora que ela se solta, a tinta toda vai embora, todas as moléculas de tinta vão embora. Isso vai influenciar. O primeiro fator que vai influenciar é profundidade. Se você implantou só na epiderme, vai durar só alguns dias aquela micropigmentação e na hora que essas células se desprenderem na renovação celular natural, ela vai embora também. Segundo fator que vai influenciar na fixação é o processo inflamatório. Se você não me conhece, eu sou Gabi Matos, eu sou especialista em micropigmentação natural e personalizada e designer de sobrancelhas. A fixação, ela tá relacionada também ao processo inflamatório. Se você gerou muito processo inflamatório, se você gerou pouco processo inflamatório, se esse processo inflamatório ele tá controlado, como você preparou essa pele, tudo isso vai ter uma grande influência. Aqui no canal tem um vídeo, na verdade tem mais de um vídeo, onde eu falo sobre GP, que é o gerenciamento da pele, sobre o processo inflamatório e como você reduzir ele durante o procedimento e pós-procedimento também, o que vai aumentar a fixação e a durabilidade aí, e o número de retoques que você vai ter na sua micropigmentação. Uma coisa muito importante quando nós falamos de profundidade é a posição do Tebori. Vou falar de dermógrafo daqui a pouco, mas eu quero falar aqui, dar uma ênfase muito grande ao Tebori. Se você posicionar o Tebori da maneira errada, isso vai ter grande influência, tá? Porque imagine o seguinte, o Tebori nós devemos posicionar a 90 graus e a depender de qual lâmina você esteja usando, ela vai estar inclinada ou ela vai estar retinha. No caso da lâmina U, ela pode estar retinha e pode também estar inclinada. Isso é muito de adaptação, tá? Se você estiver usando uma lâmina UD ou uma lâmina chanfrada ou diagonal, tanto faz, é a mesma coisa, aí você sempre vai ter que trazer ela inclinadinha. Se você não sabe como posicionar a lâmina da maneira correta no Tebori, aqui no canal tem um vídeo, eu vou deixar um link na descrição para você acessar e ver direitinho como é que acontece, como é que você deve fazer. E não só você ver, mas você entender como posicionar, porque é um fator que vai fazer grande diferença na hora de identificar também a profundidade. Se você tá ali com a mãozinha a 90 graus, ó, o Tebori a 90 graus, tá? E você tá deslizando, quando você gira o seu dedinho, ó, na pele, a depender da espessura dessa pele, que você vai sentir isso já no primeiro traço, na primeira passadinha, você já vai sentir se essa pele é uma pele mais fininha, se essa pele tem uma variação um pouco maior de espessura, que você vai precisar imprimir um pouquinho de peso no dedo. Outra coisa que é bem importante, e que muitos profissionais erram, na hora de girar o Tebori, leva o braço junto, gira a mão inteira. Isso imprime um peso muito grande e acaba aprofundando demais a lâmina na pele. A lâmina ela é muito fina. Pior fica ainda quando você usa uma nanolâmina, que tem uma espessura ainda mais fina. Quanto mais fino, maior vai ser a capacidade de abertura, de aprofundar nessa pele. A lógica ela é bem simples. Imagine que você vai numa festa, um casamento que vai ser ao ar livre num jardim. Obviamente esse jardim vai ter grama. Se você escolher um calçado de salto fino, quando você pisar, você vai o quê? Enfiar na lama. Ou na grama. Se você escolher um calçado de salto grosso, quando você pisa, você não vai afundar nessa grama. A mesma coisa acontece com a lâmina. Quanto mais fina for, maior a capacidade de aprofundamento. Então, mais leve tem que ser a sua mão. Quanto mais grossa, menor a capacidade. Só que quando a gente fala de mais fino, de mais grossa, a gente tá falando aí de 0,16 milímetros mais fina, 0,18 milímetros mais fina e 0,25 milímetros mais grossa, quando a gente fala de microblading, quando a gente fala de Tebori ou de nanoblading, tá? Então, se você posiciona certinho, ó, 90 graus, tranquilo. Porque o corte, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar linear, ele vai ficar uniforme. Mas se você inclinar a lâmina
a lâmina entra fatiando essa pele. Isso vai ter uma grande influência na profundidade, porque essa tinta pode expandir e você pode acabar não atingindo a camada certa. E também, se ficar mais superficial, aleluia, glória a Deus, porque é melhor você errar para menos do que você errar para mais, tá bom? Então, a posição do tebori, ele é muito importante na fixação e na identificação da profundidade na pele. Outra coisa que é bem importante na profundidade, na hora de acertar a profundidade na micropigmentação, é fazer os pontos de esticamento. Gente, o que eu mais vejo, inclusive em tutoriais, é aqueles vídeos onde a pessoa não tá nem esticando, pega a lâmina e arrasta na pele, pega e arrasta, pega e arrasta. Quando arrasta, a pele vai indo junto. Quando termina o procedimento, você vê que tá lindo. Mas eu quero ver depois que cicatriza. Sabe o que acontece cicatrizado? O pigmento, ele expande, ele abre. Por quê? Quando você não faz os pontos de esticamento da maneira correta, os 3 pontinhos de esticamento, no local onde você vai trabalhando, e não é esticar 3 pontos na sobrancelha inteira, que é um erro muito grande, tem que saber esticar nos pontos certos, da maneira certa, tá? A pele, ela é muito resistente, então ela não vai rasgar porque você tá esticando. Pelo contrário, quando você aplica o esticamento da maneira correta, você consegue ter um deslizamento melhor da lâmina, ela abre com mais facilidade e você também consegue identificar a profundidade em que você implantou ali. Você consegue enxergar a tinta dentro da pele, você consegue visualizar o cortezinho, se tá uniforme ou não, tá? Então, posicionamento é muito importante. Pontos de esticamento são essenciais para implantar o pigmento na profundidade correta. Uma forma de você identificar se implantou o pigmento na camada certa ou não é observar a resposta do organismo naquele momento. Se você estiver observando um sangramento importante, existe uma grande chance de você ter aprofundado demais, implantado o pigmento lá no derme reticular e aí gerado um procedimento que na verdade vai ser uma tatuagem. Ah, Gabi, mas não sangrou e voltou azul. Se não sangrou, provavelmente você usou um anestésico com um poder muito grande de vasoconstricção que tirou o sangue dessa área e por esse motivo você não observou. Eu, particularmente, não uso aquela formulação padrão de anestésico, onde a gente usa lidocaína, benzocaína e epinefrina. Eu não uso essa formulação padronizada. Eu faço um anestésico, eu tenho um anestésico com uma formulação diferenciada, em dosagens diferentes, onde eu testei inúmeras vezes, até encontrar um anestésico que ofereça um conforto no procedimento para minha cliente, mas que me permita ter a percepção de resposta do organismo. Por quê? Se a gente tá observando ali gotículazinhas, aqueles sanguinhos, assim, as gotículas bem pequenininhas e um líquidozinho transparente, que é o exudato inflamatório, ali é o limite, ali tá super tranquilo, significa que eu tô implantando o pigmento na camada correta da pele, tá? Então, isso é muito importante para identificar. Sangramento importante, sangramento demais, existe uma grande chance de você ter aprofundado. A não ser que essa pele já seja uma pele muito vascularizada, muito fininha. E mais um motivo para você ter um cuidado, né? Peles muito branquinhas, com aquele aspecto bem rosado, são peles muito fininhas e muito vascularizadas. Elas têm, inclusive, uma quantidade de capilares muito maior. Então, você tem que ter um cuidado dobrado quando você pegar esse tipo de pele. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreva no canal e já compartilha esse vídeo.